Boa tarde a todos, entrando um pouquinho de atraso com algumas questões técnicas, mas trazendo a visão de como está a crise energética, especialmente na Europa. A Europa passa por um momento difícil, né, que está causando até recessão, por conta da não suficiência de gás natural, como tinha até o começo desse ano, em função do conflito da Ucrânia e em função das sanções do Ocidente com a Rússia. A Rússia detinha cerca de 40% do suprimento de gás natural para a Europa até o começo desse ano. Ela tinha concluído em outubro de 2021 o segundo gasoduto pelo Báltico, paralelo ao Nord Stream 1, e passou a esperar que o segundo gasoduto, né, fosse licenciado, começasse a trabalhar em outubro, novembro, dezembro, e foi bloqueado pelo Ocidente. Né? O Ocidente disse para a Rússia que não gostaria de ter o gasoduto funcionando. Né? Obviamente que isso causou uma revolta enorme, foram mais de 10 bilhões de euros investidos nesse duto e com complacência da Europa, porque em parte da instalação do duto, estações e tudo, foram dentro do território europeu. E, de repente, diz, não, você construiu, mas não pode operar esse duto. Né? Então, obviamente, causou um problema. E também a Ucrânia, né, com a questão da entrada na OTAN, né, também foi um outro fator importante. Isso é uma opinião, tem gente que pensa diferente, mas estou trazendo uma opinião, comentários, de tal forma, então, que as confusões se iniciaram. Né? As sanções do Ocidente, por um lado, a não liberação do gasoduto Nord Stream 2 para operar da Rússia para a Alemanha, e outros problemas começaram também. No próprio gasoduto 1, né, o Nord Stream 1, que também passa pelo Báltico, que transporta cerca de 120, coisas assim, milhões de metros cúbicos por dia. Lembro que o Brasil é cerca de 140, 150, esse duto é 120, 130. É quase um Brasil de produção de gás indo por esse duto. Né? Esse duto começou a ter problemas, são 6 turbinas, as pararam de funcionar, etc. Ninguém sabe exatamente as motivações. A última turbina, uma turbina Siemens, foi para o Canadá, não teve liberação, não teve peça, teve vazamento, enfim. E aí a Rússia agora disse que parou totalmente o gasoduto 1. Ainda há gás da Rússia chegando na Europa por outros gasodutos, mas cerca de 400 milhões de metros cúbicos por dia que a Rússia colocava na Europa, fica pela metade ou menos. Né? E isso tudo causa um grande problema, porque a Rússia, a Europa é muito dependente do gás russo. Né? Gás para quê? Né? Para que esse gás é usado? Né? Esse gás é usado na indústria, no aquecimento domiciliar e outras aplicações, né? Petroquímica. E no aquecimento, num continente com temperaturas como temperaturas da Europa, ele é fundamental. Né? E aí as consequências são enormes. Né? Aí contradições, contra-informações, o Ocidente diz uma coisa, a Rússia diz outra. O fato é que esta situação tem incentivado relações novas entre países. Né? Rússia com Índia, com China, né? Uma relação muito forte com a China, trocando moedas sem passar pelo dólar, né? Exportando para a China é uma importadora de hidrocarbonetos, né? A Índia entrando, recebendo isso, refinando e ela vendendo esses subprodutos de petróleo para o Ocidente. Então, causou um rebuliço, causou uma nova, vamos chamar assim, combinação de países, né? Que antes não se tinha, está acelerando essa combinação. Né? Tem Irã, tem Venezuela, que também, obviamente, estão de olho em oportunidades novas, porque todos esses países, né, sofrem sanções ocidentais. Né? E qual é o ponto agora? Essas sanções, o Ocidente, para tirar as sanções sem nenhuma motivação nova, né, fica difícil, pode passar por perdedor. Né? E, ao mesmo tempo, a Rússia, para voltar a comprimir gás para a Europa, também, ou sair do conflito com a Ucrânia, também passa por uma percepção de perdedor. Né? E aí se tornou, então, esse dilema, né, desses dois lados, que foram construindo e continuam construindo, né, uma relação conflituosa.
O que tem de importante na Europa acontecendo? Quer dizer, falta energia para o aquecimento, há uma determinação europeia de não passar os termostatos das residências de 19 graus e 17 graus na indústria, no comércio, né? 19 graus nas casas, e a Suíça emitiu uma regra, uma lei, dizendo que se alguém ultrapassar 19 graus e for pego, pode ser preso. Né? Algo assim impressionante, né? Para um continente tão desenvolvido, né? Tão qualificado como é o continente europeu. Né? Em resumo, né? A Europa vai entrar no inverno daqui 2, 3 meses, né? Já começa a ficar uma temperatura mais amena, daqui a pouco frio, e se o frio for intenso, como tem sido nos últimos anos, né, a falta de aquecimento vai causar uma insegurança energética importante, possível até sofrimento humano, né, uma coisa absolutamente impensável, né, no século XXI, com tanto desenvolvimento tecnológico, com tantas coisas acontecendo e tudo mais. Fala-se muito das energias renováveis, né, nesse contexto todo. Elas têm uma participação, elas já começam a ter, em alguns países, até uma participação mais importante, 15% até 20% da participação na matriz da geração elétrica, mas ainda é insuficiente, né? Ainda não cobre o gás, né? Não cobre as outras energias. A Alemanha, por exemplo, tem voltado a usar as plantas de carvão, né? E a França tem uma quantidade de energia nuclear muito forte. 70% da energia elétrica da França é feita por energia nuclear. Né? A Polônia, muito carvão. Né? A Itália também tem uma dependência do gás importante. 30% ou 40% da energia elétrica da Itália vem do gás natural, e que também estará faltando por conta dessa redução da compressão da Rússia. Né? Que eu queria trazer era isso, comentários gerais, opiniões, obviamente há opiniões controversas, né? E a gente, obviamente, tem que conversar, discutir, entender, porque às vezes há argumentos importantes que não estão sendo vistos. Queria agradecer e deixar um abraço a todos e uma boa tarde. Muito obrigado.